Fala pessoal, bom dia. Fazer essa live para fazer uma breve aula para vocês, para trazer um conteúdo que eu percebo que várias pessoas, principalmente iniciantes, quando começam a correr, têm essa dúvida, que é quanto à maratona. O que é a maratona? O que realmente... A gente vai ter final de semana agora a Maratona do Rio, e as pessoas têm essa dúvida ainda sobre o que é maratona. Então nessa aula, eu vou fazer uma breve aula, mas eu vou falar sobre maratona, para você entender de uma vez o que é maratona e para você parar de errar, vamos dizer assim, parar de acabar falando errado. Não é toda a prova que é maratona, não é. Então fica comigo nessa aula que eu vou explicar para você. Primeiro, para a gente entender o conceito de maratona, por que chama maratona? Maratona vem de uma batalha que aconteceu na cidade de Maratona. A cidade de Maratona fica na Grécia, e ali aconteceu uma batalha entre os atenienses, que são os moradores da cidade de Atenas. Eles lutaram contra os guerreiros da Pérsia, que era o maior reino daquela época. Então essa batalha, e era o maior reino e era um reinado, por ser o maior do mundo, era o mais temido e era muito difícil esse reino perder uma batalha. Então por isso essa batalha aconteceu na cidade de Maratona e foi uma guerra entre atenienses e persos. Esse é o sentido. E o porquê que ficou marcado esse lance de maratona? Por quê? O exército persa era o exército maior daquela época, era o exército mais temido daquela época. Então, o príncipe da Pérsia, ele mandou um recado para os atenienses, porque ele ficou sabendo que Atenas era uma cidade muito boa, que Atenas tinha um exército que era famoso. Então, ele simplesmente, o príncipe da Pérsia mandou um recado: Atenas, a gente vai atacar vocês, eu vou limpar vocês do meu caminho, eu vou acabar com a história de vocês. Ele mandou um recado de guerra para Atenas. O que o diretor, o governador de Atenas fez? Falou: meu Deus, a gente vai morrer, o que a gente faz agora? Então olha o que aconteceu, para a gente voltar antes da batalha de Maratona. O que aconteceu? Você já assistiu o filme dos 300, os Espartas? O exército de Esparta na Grécia, também uma outra cidade, entende? Então que a gente está falando de Atenas, a gente está falando de Esparta e a gente está falando de Maratona, a cidade de Maratona. São 3 cidades diferentes. E a gente está falando de um reinado que está fora da Grécia, que é o reinado da Pérsia. Então o reinado da Pérsia falou para Atenas: vou atacar você, vou atacar Atenas. O que Atenas fez? O príncipe de Atenas pediu para um soldado, guarda esse nome que você vai precisar dele, vai fazer sentido no final da aula, um soldado chamado Filipides, e falou para o Filipides o seguinte: Filipides, você vai lá em Esparta e vai pedir ajuda para Esparta, e vai falar para Esparta o seguinte, para o rei de Esparta: Esparta, a Pérsia falou que vai vir me atacar, vai acabar com a minha cidade, vai matar todo mundo, vai levar todo o meu dinheiro, vai levar minhas mulheres, vai levar os filhos de escravos e a gente vai morrer. Por favor, Esparta, tem como você mandar os seus 300 valentes aí para vir me ajudar aqui na minha batalha, para eles não me pegarem? Sabe o que Esparta respondeu para Atenas? Tô fora, eu não vou atacar o reinado da Pérsia, que é o maior reinado do mundo, para morrer junto com você? Desculpa, mas aí foi meio que o príncipe de Esparta, ele fez ema, cada um com seus problemas, eu não vou lutar sua guerra. Ô Atenas, boa sorte para vocês, se vocês morrerem, que vocês se encontrem com seu criador. Tchau, tchau. Esse soldado Filipides, ele correu até Esparta e correu de volta trazendo essa mensagem. Filipides, guarde esse nome, por quê? Naquela época a gente não tinha telefone celular, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha qualquer outro meio de comunicação. Até pombo correio, que eu não sei quem inventou, tem que procurar essa história, não tinha. As mensagens eram levadas entre os governantes através de corredores mensageiros. Eram pessoas que o quê? O rei de um lugar escrevia uma carta, dava para esse mensageiro e falava assim, olha só como seria nos dias de hoje. Eu moro em Recife, e meus avós moram no interior de Pernambuco, mais ou menos 150, 160 quilômetros da capital.
Se eu quisesse mandar uma mensagem para o meu avô, eu teria que escrever uma carta na mão. Vô, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Espero que tudo esteja bem. Saudades, me mande notícias. Eu tinha que guardar essa carta. Eu tinha que ser um rei, porque eu ia ter que pegar um mensageiro e falar para esse corredor mensageiro: mensageiro, você vai levar essa carta para mim lá em Caruaru e vai entregar para o meu avô. Toma. O mensageiro iria sair correndo. Pense uma distância de 160 quilômetros. Ele iria sair correndo. O correndo não é num ritmo muito forte, porque ele vai ter que percorrer 100 km no dia. Então ele saía correndo, ele ia passar o dia correndo. Ele era um ultramaratonista por natureza. Vamos embora, 100 km, 150 km, 160 km. Ele ia correr 3 horas até entregar essa carta para o meu avô. Era assim que as mensagens eram entregues naquela época. Então, voltando para a aula, o Filipides saiu lá de Esparta e voltou para Atenas e falou para o rei de Atenas: eles não vão ajudar a gente nessa guerra, e agora? Não tinha jeito, guerras são guerras, guerra você tem que lutar, não dá para você fugir, porque se o exército ateniense ficasse esperando, ele ia morrer, o exército da Pérsia ia vir, ia limpar a cidade. Então o que ele fez? Soldados, a gente está indo para a guerra contra o maior reinado da época. Para você ter noção, era algo como se fosse assim: pensa que a Argentina, o Chile, um paísinho desse tamanho, ia ter que lutar contra os Estados Unidos. Então eles já foram para a guerra naquela coisa assim: a gente está indo lá, vamos ver se a gente consegue dar uma negociada, se a gente consegue conversar com eles, mas é muito provável que a gente vai morrer. E como que era a guerra naquela época? Os homens, os soldados, iam para a guerra. Se os soldados perdessem essa guerra, o outro reinado que venceu a guerra tomava o território, e nessa tomada de território fazia o quê? Levava todas as riquezas, geralmente levava as mulheres como escravas, como servas, como novas esposas, e levava os filhos que iam ser escravos desse novo reinado. Se o rei desse novo reinado fosse um rei mau, ele poderia matar todo mundo e acabar com a cidade, só levar as riquezas, a cultura, a tecnologia, a ciência. Por isso que a ciência foi se perdendo, até passando um pouquinho da aula, por que a ciência foi se perdendo com o tempo? Porque quando um rei invadia uma cidade, pegava as riquezas dessa cidade, ele não pegava a riqueza só monetária, ele pegava também o conhecimento que aquela civilização tinha. Então ele pensava: para esse conhecimento não passar de geração em geração, vamos exterminar o conhecimento dessa cidade. Mas voltando para a batalha. Quando o exército de Atenas foi sair para ir para a batalha, eles avisaram para as suas esposas, para os seus filhos, e falaram assim: ó, olha pessoal, é muito provável que a gente está indo para a guerra e não vai voltar. Talvez seja uma batalha que a gente vai perder. Se isso acontecer, vocês perceberem que o exército persa chegou, não aceitem ir para a Pérsia. Não aceitem ir junto com eles para a Pérsia. Se matem todos aqui, se matem. Pode matar as crianças, depois vocês se suicidam também, mas não aceitem ser levados pelos persas, porque eles são um reino muito mau, a gente não sabe o que vai fazer com vocês, então não aceitem. E os atenienses desceram para a batalha. Agora a gente volta para a aula no sentido da maratona. Atenas é uma cidade que está localizada aqui, e Maratona é uma cidade de praia, é uma cidade litorânea. Porque como que aconteciam as batalhas? Os outros exércitos, geralmente, eles vinham de navio, não tinha avião naquela época. Então eles vinham de navio, eles iam chegar no cais da cidade, e pelo cais eles iam ter que marchar até chegar à cidade de Atenas e conseguir invadir Atenas. Então a batalha ia acontecer na cidade de Maratona. O exército de Atenas saiu de Atenas, desceu, chegou na praia, ficou esperando o exército da Pérsia. Falou: tamo aí, venha. O exército da Pérsia chegou, eles estavam acostumados sempre chegar para uma batalha, limpar todo mundo. Geralmente os reis já vinham se rendendo, falavam: a gente se rende, a gente não consegue lutar com vocês. Mas os atenienses tinham uma fama de serem valentes, tinham uma fama de não fugir da batalha. Os atenienses pararam na praia. E os livros de história dizem que eles pararam na praia e ficaram na praia assim, ó, como se eles chegaram na praia e ficaram na praia assim, ó, encarando os atenienses, os persas. Os persas, como eram meio aqueles valentões, sabe, que chega todo fortão assim, todo mundo já desiste. Na hora que eles viram alguém fazendo resistência com eles na praia, eles pararam também e falaram assim: epa, sabe aquele valentão que não é valentão nada? Parou e falou: epa, e agora? Nunca aconteceu isso, nunca cheguei nessa parte, ninguém veio bater com a gente de frente. E agora? O que a gente vai fazer? A história diz que eles passaram horas e horas
dois exércitos encarando um outro assim, ó. Os atenienses estavam certos porque eles sabiam, teoricamente, que eram mais fracos, e os persas, como nunca encontraram resistência, eles ficaram lá horas e horas. Pensa assim, dois exércitos gigantes na cidade de Maratona, um encarando o outro muito tempo assim, ó, os dois se encarando, um encarando, e ninguém tinha coragem de atacar. E isso foi passando dias, foi passando, chegou a noite, só se encarando. À noite, olha como o exército da Pérsia era um exército, vamos dizer, sem vergonha. Eles falaram assim, rapaz, os caras não vão atacar, e eles estavam com medo de atacar, eles estavam achando que o exército de Atenas ia chegar e ia se render. Então a história diz, a história porque você estava lá, eu não estava lá, a gente lê a história, a gente estuda muito a história, mas a história diz que dois espiões atenienses ouviram o exército da Pérsia falando assim, rapaz, dá a volta, e vamos ver se dá para dar a volta na costa da Grécia, e a gente ir com um barco escondidinho e entrar lá pelo outro lado, vai um barco só e vê se consegue dar a volta, a gente continua aqui encarando eles, vai um barco só dar a volta e vê se a gente consegue chegar lá atrás, e aí a gente sobe e chega em Atenas e aproveita, porque lá só vai ter mulher e só vai ter criança, um barquinho que conseguir chegar lá, a gente extermina eles, toma a cidade, quando eles forem perceber, a gente vai embora e a gente ganhou. Perfeito? Então esse barquinho da Pérsia saiu para dar a volta na costa, para ir pelo outro lado da Grécia, enquanto os dois exércitos iam ficar se encarando em Maratona. Eles pensaram isso. Mas o exército de Atenas, os espiões de Atenas, ouviram o que eles falaram. Então nisso, os espiões voltaram e falaram para o comandante de Atenas, falaram assim, ó, comandante, eu escutei, eles vão dar a volta com o barco e vão tentar pegar nossas mulheres e nossos filhos na surdina por trás. Nisso, deu um ímpeto de coragem nos soldados atenienses. O general de Atenas falou assim para eles, pessoal, vão para cima desses caras, não vamos ter medo mais não, porque se eles derem a volta, der tempo deles darem a volta e chegarem lá, um naviozinho deles vai levar nossa cidade inteira. Então agora é matar ou morrer, não tem mais jeito, vamos para cima. E aí dizem que foi uma batalha feroz, soldados de Atenas foram para cima na cidade de Maratona, foi para cima dos persas, e foram para cima de um jeito que eles exterminaram os persas, mas exterminaram. Dizem que foi coisa assim, exterminaram. Um soldado ateniense matava 5, 10 soldados persas, de tanta a raiva e ímpeto que eles foram para cima, lutando, pensando nas esposas e nos filhos que tinham ficado lá, que tinha que ser uma batalha rápida. Então a história diz que eles ficaram horas se encarando, e a batalha levou menos de 3 horas, a batalha acabou. Eles ficaram horas se encarando, para você ver, se eles tivessem chego já ido logo para a batalha, tinha acabado, já tinha resolvido. Mas quando eles foram para a guerra, 3 horas a batalha de Maratona acabou. Porque eles tinham aquele ímpeto, a gente tem que voltar, porque a gente não sabe o tempo, a gente não sabe onde o barco está. O barco vai chegar na nossa cidade. Então assim que acabou a batalha de Maratona, porque os persas também fugiram, eles falaram, eita, os caras são muito bravos, que é isso? Fugiram. Nisso que os persas fugiram, o general ateniense falou, agora a gente precisa voltar rápido para Atenas e avisar para as mulheres, avisar para quem ficou lá, avisar para o pequeno exército que ficou lá, avisar para o pessoal assim, ó, a gente venceu a guerra, a gente está voltando, fica ligado que pode ser que os caras apareçam aí antes da gente, mas fica ligado, a gente venceu a guerra, não se matem. Porque o que ia acontecer? Quando as mulheres e os filhos vissem que os persas chegariam pelo outro lado, elas iam lembrar do que o comandante falou antes de sair para a batalha e iriam se matar. Então eles iriam se matar sendo que eles tinham vencido a batalha. Tá fazendo sentido? Então eles falaram o quê? Imagina se chegar o exército persa antes da gente, elas pensarem, meu Deus, eles morreram, eles perderam a batalha. Elas iriam matar as crianças, elas iriam se matar. E aí eles iriam voltar, a cidade estaria exterminada e eles iam falar, poxa, não adiantou a nossa batalha. Isso que às vezes a gente não se atenta na história, a gente só fala assim, poxa, o Filipides morreu quando chegou e falou, vencemos. Não foi só isso que aconteceu, tem um contexto por trás, que a gente entende quando vai entrar na história. Aí você pensa o seguinte, o general chega para o Filipides, que era um mensageiro corredor de longa distância, e fala para o Filipides, Filipides, essa corrida que você vai fazer até Maratona, tem que ser rápido, porque a gente não sabe onde
onde está esse barco da Pérsia. Então você precisa chegar lá antes deles. Filipides, eu sei que os outros recados para você ter noção, de Atenas para Esparta, quando ele foi lá em Esparta pedir ajuda e voltar, ele fez uma corrida de mais de 200 quilômetros, indo e voltando. E para você ter noção, de Maratona, da cidade de Maratona para Atenas, é mais ou menos 40 quilômetros. É o quê? 25, 40%, 30% da distância que o Filipides correu no outro dia, que ele foi levar a mensagem. Então o Filipides era um atleta que corria 200 quilômetros no dia. E essa corrida, quando ele morreu, foi uma corrida de cerca de 40 quilômetros. Ainda até existe essa prova. É a corrida que é a maratona real. Existe, acontece na Grécia. Um dia eu vou fazer essa corrida para experimentar um pouco a sensação do Filipides. Mas aí olha o que aconteceu com o Filipides. Recebeu a missão de chegar lá muito rápido. Então o comandante falou: Filipides, vai, corre. E o Filipides começou a correr numa velocidade, porque ele pensava: eu preciso chegar lá rápido. O Filipides correu muito rápido. Só quem já correu no desespero, só quem já correu para fugir de alguém, só para quem já correu de um cachorro no mato, só para quem já correu de um boi correndo atrás de você, sabe o que é você correr no desespero, sabe o que é você correr pela sua vida. Eu não sei se você já teve alguma situação de perigo que você teve que sair correndo. Não sei se, sabe quando tem esses vídeos que as pessoas estão no lugar, do nada começa uma briga, começa a sair tiro, você percebe que as pessoas começam a correr emocionadas num jeito que a pessoa não pensa nada. Quando a pessoa para, ela fala: eu quase morri, porque ela correu desesperada. E o Filipides com certeza correu desesperado, correu emocionado para chegar rápido. E aí, ele correu tão rápido, mas ele se esforçou tanto, ele entrou numa fadiga tão grande, que ele só conseguiu chegar na cidade de Atenas, encontrar com as mulheres e com os filhos e falar: pessoal, nós vencemos a batalha lá em Maratona, o exército está voltando, ele está chegando ali, fiquem tranquilos que eles estão chegando. E morreu. Filipides morreu. Por isso, em homenagem ao Filipides, quando o exército voltou, dizem que o exército também marchou muito rápido, o exército chegou, salvou a cidade, resumindo, fechando a história, e os persas não tomaram a cidade de Atenas, essa batalha de Maratona. Quando eles chegaram, eles viram o Filipides, coitado, caído lá no chão, falaram: caramba, nosso mensageiro foi guerreiro, salvou nossas mulheres, salvou nossos filhos. Em homenagem ao Filipides, quando eles fizeram os Jogos Olímpicos, eles falaram: vamos colocar uma distância que vai fechar os Jogos Olímpicos, uma prova que vai fechar os Jogos Olímpicos em homenagem ao Filipides. Por isso que nos Jogos Olímpicos, a prova de maratona, é a prova que fecha os Jogos Olímpicos. Porque em homenagem a essa história, em homenagem a esse feito do Filipides, eles falaram: a partir de hoje os Jogos Olímpicos sempre vai fechar com uma maratona. E essa maratona era uma homenagem ao Filipides, que salvou o povo ateniense, que salvou as mulheres e os filhos do povo ateniense. E foi aí que eles fizeram a maratona, criaram a maratona, sempre a prova final dos Jogos Olímpicos. Por que é importante a gente se atentar para a maratona, a final dos Jogos Olímpicos? Porque talvez você vai falar assim: Felipe, até hoje a maratona é a prova que fecha os Jogos Olímpicos? Sim. A prova masculina. Talvez você já vai falar aí: não, e a feminina? A feminina acontece no outro dia. Porque a prova feminina, a maratona feminina começou a acontecer depois, vários anos depois que começou a ter prova feminina. Isso é assunto para uma outra live, eu falo numa outra live. Mas até hoje, os Jogos Olímpicos fecham com a maratona, a última prova. Era cerca de 40 quilômetros, que era essa distância da maratona, cidade de Maratona, até Atenas, como a gente já falou na história. Tá, Felipe, e aí? Porque hoje a maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Depois de muito tempo, os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia, também é um outro motivo para uma outra live, não vou falar sobre isso, mas os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia. Quando o mundo se unificou, passou a acontecer os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi vários países, globalizou, os símbolos, os anéis da Olimpíada cada anel do símbolo da Olimpíada significa um continente. Então, você percebe, aqueles anéis da Olimpíada, cada anel daquele significa um continente conectado no outro, por isso que chama Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, com todos os continentes globalizados,
continuou a maratona na última prova, só que aí ele passou a acontecer cada ano, cada ciclo olímpico em um país. A cada 4 anos acontece num país. Então eles falaram, a distância é 40 km, a maratona, para a gente fechar em homenagem ao Filipides. Nos Jogos Olímpicos, lá na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela falou assim, pessoal, eu gostaria de assistir a largada. Tem como você fazer a largada aqui do palácio, para eu dar a largada e assistir a largada? O Comitê Olímpico Internacional estava se organizando naquela época, estava no início, mas falou, tem como sim, rainha, a gente vai fazer, vai puxar a largada para você e vamos fazer, então a largada vai sair daqui do palácio, tá bom? Pode ser, pode. Ela foi, fez a largada, eles correram a maratona e naquele ano, naquela Olimpíada, eles aferiram o percurso, mediram, falaram, vamos ver quanto que deu a distância exatamente para a gente marcar. Quanto que deu essa distância saindo do Palácio da Rainha? Essa foi a prova especial, né? Eles marcaram e viram. A maratona daquela Olimpíada deu exatamente 42 quilômetros, 195 metros. Foi aí que então eles homologaram, falaram assim, a partir de hoje, corrida de maratona será 42 quilômetros, 195 metros. Percebe então? Isso é uma maratona. A gente fez toda essa live para chegar agora ao ponto A. O que é a maratona? A maratona é uma corrida de 42, 195 metros que nasceu para fechar os Jogos Olímpicos na Grécia para homenagear o soldado mensageiro Filipides, que levou a mensagem de vitória da batalha que aconteceu em Maratona entre atenienses e persas. A mensagem do Filipides chegou a tempo na cidade de Atenas e evitou que acontecesse um suicídio das mulheres e dos filhos dos soldados atenienses que lutaram na batalha no litoral em Maratona. Perfeito? Felipe, então quer dizer que uma corrida de 5 km não é uma maratona? Não, porque a maratona tem todo esse contexto histórico que a gente falou na aula. Para você ilustrar, para fechar para você, uma meia maratona são quantos quilômetros? São 21,097 metros, que é exatamente a distância da metade de uma maratona. E as outras provas, Felipe, de 5 km, 10 km, 15 km, a maratona de São Silvestre é uma maratona? Não, mas sobre a São Silvestre também é assunto para eu falar numa outra live, para não ficar assuntos perdidos aqui. Aqui eu queria falar mesmo só sobre a maratona. Então a próxima vez que você ouvir alguém falar aqui, maratona disso, maratona daquilo, você já sabe. Você pode até ensinar para ele, mandar essa live para ele. A maratona é 42,195 metros. Hoje em dia, para fechar, nem ia falar sobre isso, mas hoje nós temos no mundo as Six Majors, que são as 6 principais maratonas do mundo, que são Berlim, Nova York, Londres, Chicago, Tóquio e Boston. São 6 maratonas que são chamadas Six Majors. O que são as Six Majors? Existe uma federação que regulamentou, vamos dizer, eles pegaram as melhores provas do mundo e falaram, a partir de hoje a gente vai organizar essas provas do mundo. Então são as maiores maratonas do mundo, quase que a cidade, o estado para aquela prova. Só quem fez vai poder falar melhor sobre o que é a Six Majors. E ela tem um circuito que ela faz assim, se você completar as 6 maratonas, as 6, você tem que completar as 6. Então, Nova York, Chicago, Londres, Berlim, aqui tem Tóquio e Boston. Se você completar as 6 maratonas, você ganha uma nova medalha, uma mandala, que somente quem completou as 6 maratonas pode ter. Aí talvez você fale assim, poxa Felipe, gostei, quero essa super medalha aí, essa Six Majors aí, quero fazer essa prova. É só me inscrever aí? Não. Aí que é maravilhoso. Para você se inscrever, você precisa participar de um sorteio. Como o mundo inteiro quer fazer essas provas, o mundo todo, você tem que se inscrever num sorteio, ou algumas provas exigem um índice mínimo. Se você tiver um tempo mínimo que a organização exige, ela deixa você se inscrever. Você se inscreve, olha que louco, nessas 5 provas. Nova York, Chicago, Londres, Berlim e Tóquio. Você pode se inscrever no sorteio. Ou se você tiver índice, você se inscreve lá no índice, mas tem que passar pelo sorteio. Então você pode fazer essas 5? Pode. Você for um cara sortudo, aquele cara que ganha todos os sorteios, você se inscreve e ganha. E a 6ª maratona, Felipe, Boston? Essa daqui, você só se inscreve se tiver índice mínimo.
Tem um índice de acordo com a sua idade, você vai ter que estar entre os melhores do mundo para fazer Boston. Essa aqui não é aquela prova que você vai ver que vai ter gente andando. Mas sobre as Six Majors eu falo numa próxima live também. É assunto para uma próxima live, é só falar sobre as seis maratonas principais do mundo. Mas eu queria deixar essa live, vou deixar salva aí para quem tem essa dúvida sobre o que é maratona. Deixa eu ver quem está por aqui. Então fez sentido, pessoal que está aí, cadê? Deu para entender? Falei, Marcelão? Então é isso. Um forte abraço para vocês. Espero que tenham entendido. Vou deixar essa live salva. E a partir de hoje, quando alguém falar Maratona de São Silvestre, você já sabe o que é, tá bom? Um abraço e até a próxima.